Queria começar agradecendo ao professor Walter Cira, a Maria Helena, ao pessoal da equipe pelo convite, e falar que eu estou extremamente constrangida de estar aqui depois da fala do professor Saldiva. Então, vai ser um desafio grandíssimo. A minha sorte é que é bem técnico, né? Então, eu espero que a parte técnica envolva vocês. Mas fiquem à vontade também, para não entender, eu vou tentar dar os princípios básicos daquilo que a gente tem trabalhado de dados abertos. E já queria agradecer também a presença do Diego e do Edmar, que eu vou citá-los daqui a pouquinho. Sem eles, eu não estaria aqui, né? Tanto pelo convite quanto pelo trabalho deles. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje de dados abertos. É um tema que tem surgido aí um pouco mais recentemente e tem causado dor de cabeça em algumas pessoas e revolta em outras. Daqui a pouquinho talvez vocês entendam o porquê. E gostaria também de dar os créditos. Alguns desses slides foram elaborados pela professora Cláudia Medeiros, que é presidente de um grupo de trabalho da FAPESP, que tem cuidado deste assunto. Então, dá os créditos a ela também, professora da Unicamp, e depois eu vou falar desse grupo. A gente começa falando assim, por que eu preciso disso? Ou será que eu preciso disso? Isso é especialmente para todos nós que estamos começando na pesquisa, ou que já temos alguma experiência. E eu diria que, principalmente para quem está começando, ou para quem está no meio e chegou naquela fase de precisar de dados de alguém. Então, tomara que vocês entendam, né? É um filminho, ele tá, espero que as legendas se carreguem, né, João? A gente testou ali. Tivemos um desafiozinho, vamos ver se a gente consegue carregar. Esse filminho foi feito pela Universidade de Nova York, ele não é muito longo, mas ele é justamente, ele explica um pouquinho o dilema que eu particularmente passei no meu mestrado e doutorado, e eu acredito que alguns de vocês, se não passaram, pode ser que passem. Será que ele está com o filme? Hello, my name is Dr. Judy Benign. I'm an oncologist at NYU School of Medicine. Hello, Dr. Judy Benign. I read your article on B-cell function. I think that I could use the data for my work on pancreatic cancer. I am not an oncologist. I know, but I think I could use the data for my work on pancreatic cancer. Do you have the data? Everything you need to know is in the article. No. What I need is the data. Will you share your data? I am not sure that will be possible. But your work is in PubMed Central and was funded by NIH. That is true. And it was published in Science, which requires that you share your data. I did publish in Science. Then I am requesting your data. Can I have a copy of your data? I am not sure where my data is. But surely you saved your data. I did. I saved it on a USB drive. Where is the USB drive? It is in a box. It is in a box at home. I just moved. But can I use your data? There are many boxes. So many boxes. I forgot to label the boxes. Sete meses, quase metade de um mestrado, né? Hello again. Thank you for sending me a copy of your data on a USB drive. I received the envelope yesterday. You are welcome, but I will need that back when you are finished. That is my only copy. I did have a question. What is your question? You might find the answer in my article. No. I received the data, but when I opened it up, it was in hexadecimal. Yes, that is right. I cannot read hexadecimal. You asked for my data and I gave it to you. I have done what you asked. But is there a way to read the hexadecimal? You will need the program that created the hexadecimal file. Yes, I will. What is the name of the program? Cytosynth. I do not know this program. It was a very good program. The company that made the program went bankrupt in 2007. Do you have a copy of the program? I do not use this program anymore because the company that made it went bankrupt. Maybe you can buy a copy on eBay. I have good news. You again. I talked to my colleague. She knew a person with a copy of the software. Then why do you need me? Everything you need to know about the data is in the article. I opened the data and I could not understand it. If you have the program, you will find it is clear. Well, I noticed that you called your data fields SAM. Is that an abbreviation? Yes, it is an abbreviation of my co-author's name.
His name is Samuel Lee. We call him Sam. I see. And what is the content of the field called SAM1? Ah yes, SAM1 is the level of CXCR4 expression. And what is the content of the field called SAM2? That is logical if you think about it. What is the content of the field called SAM2? I don't remember. What about SAM3? Is there a guide to the data anywhere? Yes, of course. It is the article that is published in Science. The article does not tell me what the field names mean. Is there any record of what these field names mean? Yes. My co-author knows what the content of SAM2 is and SAM3 and SAM4. Can I talk to your co-author? I'm not sure. I would very much like to talk to your co-author. Well, he was a graduate student. He went back to China 2 years ago. Can I have his contact information? He is in China. His name is Sam Lee. I think I cannot use your data. You could check the article to see if what you need is there. Please stop talking now. Bom, gente, é isso, né? São 4 minutos que resumem um pouquinho aquilo que alguns de nós, eu tenho certeza que já deve ter passado algo parecido. Quando eu fiz mestrado e doutorado aqui, então estou retornando à minha casa, por isso que é uma alegria grande estar aqui, né? Fiz mestrado e doutorado na ESC, na verdade, meu doutorado é pelo Instituto de Física, minha orientadora da Escola de Engenharia de São Carlos, e trabalhei com imagens médicas. E passei por tudo isso, né? Então, quando eu precisava testar aquilo que eu fiz, eu não encontrava a base de imagens, quando encontrava, não tinha os laudos, quando tinha os laudos não serviam, porque eu precisava de um laudo um pouco mais detalhado para saber exatamente onde estavam os sinais e para saber se meu programa funcionava e fazer alguma correção automática. E aí, o que acontece é que nós começamos a fazer uma base de imagens nesse campo, essa base de imagens funciona, não totalmente como nós queríamos, né? Fizemos outras. Mas toda vez que eu vou dar palestra em algum lugar e que falo de imagens médicas ou falo das minhas pesquisas, alguém ergue a mão e fala: como é que você conseguiu seus dados? Como foi a mágica que você fez para você conseguir o seu banco de imagens para testar? E aí a resposta sempre vem: existe um monte de bancos de dados públicos. Me falem quais? Onde estão esses bancos públicos para tudo que existe, com os metadados, com as descrições? Então, algumas áreas que são mais bem organizadas, de fato, existem. Existem, inclusive, benchmarks, padrões, que você faz a sua técnica e você coloca o seu programa lá, inclusive. Mas quantas áreas tem isso, né? Então, eu ouvi falar em 2 ou 3 ao longo das palestras, e é por isso que a gente está aqui. Bom, na verdade, a gente vai falar um pouquinho o que é esses dados abertos, o que é essa onda que vem aqui, e a pergunta que fica no final é: será que a gente consegue fugir disso? Então, já dando um spoiler, a minha resposta é: acho que não. Tá? Bom, então, quando a gente está falando de Open Science, nós estamos falando, na verdade, apresentando uma definição de 2018 da da Academia Americana de Ciências, que ela está tratando de Open Access, artigos de acesso aberto, dados abertos e software aberto. Tá? Eu não vou tratar no assunto de artigo, mesmo porque eu sei que isso também já causou revolta. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez um seminário com o diretor científico da FAPESP, só isso, o professor Carlotti estava aqui. Também tem bastante gente revoltada como isso, mas não é o nosso assunto hoje. E Open Source eu não vou falar, mas eu vou falar um pouquinho dele porque ele está ligado aos dados abertos. Tá? Do que a gente está querendo tratar aqui? Na verdade, eu tenho grandes bancos de dados, famosos Big Data. Aqui tem dados de experimentos, instrumentos, arquivos, artigos, etc. E as pessoas interessadas em ciência, principalmente cientistas, mas não somente cientistas, deveriam ser capazes de acessar tudo isso de uma forma simples, de uma forma acessível. Tá? Agora, para que isso, né? Então, existe um ciclo de dados que a gente fala dos dados abertos, que é: eu crio o meu dado, processo o dado, analiso esse dado, preservo esse dado, deveria providenciar, fornecer acesso a esses dados para permitir seu reuso. Então, o básico, isso aqui não acaba nunca, mas o básico está aqui, ó.
Tá, assim, aquilo que o Brasil tem tentado fazer há alguns anos com os INCTs, não sei se todo mundo participa, sabe do que eu estou falando, mas acredito que a maioria saiba, CEPIDs, a USP com os NAPs, de eu ter a mesma pessoa, eu tenho várias pessoas fazendo pesquisas parecidas em vários lugares do Brasil e ninguém compartilhando seus dados. Porque se eu tive trabalho para fazer esse banco de dados, por que eu vou compartilhar? Certo? Aquele dado é meu, o trabalho foi meu aluno. Né? E os órgãos financiadores enxergaram isso, a FAPESP, especialmente, está enxergando isso e falou, para com essa história. Se todo projeto que chegar aqui, todo mundo vai gastar 6 meses, 1 ano para fazer sua base de dados, a gente não avança e eu estou gastando dinheiro à toa. Né? Então, isso está partindo um pouco desse princípio dos órgãos financiadores. Então, um dos princípios dos dados abertos, divulgados principalmente no Reino Unido, é o seguinte, que a gente dá zoom aqui. Tá? Os dados que são financiados com bens públicos, que têm financiamento público, são bens públicos. Tá? E eles deveriam estar disponíveis de forma aberta, com menos restrições o quanto possível. Claro que aqui a gente tem que ver as questões éticas, etc. Mas nós estamos com um problema aqui, ó. Maior parte das nossas pesquisas são financiadas com bens públicos. Alguém pode falar assim, mas eu não tenho financiamento FAPESP, CNPq. Mas você está numa universidade pública. A maioria de nós está fazendo uma pós-graduação numa universidade pública, portanto, pago pelo contribuinte, portanto, sim, com dinheiro público, e a nossa pesquisa é um bem público. Isso é um fato. Tá? Nossa pesquisa não é da USP somente. A nossa pesquisa, estou falando USP, mas assim, aqui eu acredito que tem gente de fora. Mas, quando eu falo de universidade pública, nossa pesquisa é da população. Nós somos financiados com dinheiros da população. Né? E o que, de fato, eu tenho que abrir tudo? Não necessariamente. Mas eu deveria permitir que todo mundo possa descobrir se esse dado existe, descobrir como obtê-los. Obviamente, sobre certas restrições, como segurança, confidencialidade, princípios éticos, algumas propriedades intelectuais, etc. Tá? A nossa questão é, a gente não consegue chegar nisso. Eu trabalhei com mamografia. Como é que hoje eu acharia um banco de dados de mamografia? Acredito que todo mundo tem a resposta. Né? Eu vou no Dr. Google e digito Mammographic Database. Certo? Ou seja, se o Google não indexa, as instituições de pesquisas não estão fazendo isso, então a gente não descobre se existem as bases de dados públicas, a não ser, de novo, que a minha área seja bem estruturada em relação a isso, o que não é comum na maioria das áreas de pesquisa, principalmente brasileiras. Qual é o nosso grande desafio nisso, além de deixar esses dados públicos? E por que deixar esses dados públicos é um desafio? Deixa eu tentar aqui. A gente tem uma série de dados, texto, imagem, áudio, vídeo, esses dados estão distribuídos e cada dado é diferente. Se eu pegar alguém da área de física aqui, cada sub-área da física vai saber o que é importante para si. E quais os metadados. Então, alguém chegou para mim uma vez e falou assim, caramba, latitude e longitude são extremamente importantes. E eu, oi? Eu não preciso saber a latitude e a longitude do meu paciente para saber como aquele dado foi coletado. Só que para a geografia para várias áreas Né? Então, essa diversidade de dados e dos metadados, ou seja, quando eu falo de metadados, eu estou falando daqueles dados que descrevem os dados para eles não chamarem SAM1, SAM2, SAM3, SAM4 e eu não saber do que se trata. Né? Bom, esse é um desafio, então a gente precisaria ter repositórios de dados que tratem esses desafios. Então, o que a gente está pensando agora, como é que o mundo está fazendo isso em termos de repositório, infraestruturas e políticas? Então, a gente tem alguns lugares que já estão bem mais avançados, bem mais estabelecidos, mas o que a gente pode adiantar é assim, do nosso conhecimento, e a gente tem conversado muito com o pessoal da Holanda, da Austrália, a gente tem um pessoal que está trabalhando na Holanda aqui, né? Do Elsevier, legal. Não tem ninguém que fala assim, legal, resolvemos, não precisamos falar mais disso, nosso problema está consolidado. Tá? Mesmo os lugares mais consolidados, ainda tem muitas políticas que não estão estabelecidas, muita coisa. Então, a primeira pergunta é, quem paga esse negócio? Custa caro armazenar isso, principalmente se for por tempo indeterminado. Tá? Então, como que o pessoal tem feito isso? Tá? Uma das principais instituições que tem trabalhado é a Research Data Alliance, que
que pertence à Comissão Europeia, ela une diversos países, na verdade, e a Austrália é um dos grandes participantes, tá? E ela tem sido referência, principalmente sobre materiais sobre Open Data. Então, eu quero ler artigos, quero saber um pouco mais sobre esse assunto, um pouco de resumo. Tem muito material, muitos relatórios aqui, e tem sido bem interessante, tá? E, basicamente, o mundo tem tratado isso de 3 modelos, 3 formas diferentes. Nos Estados Unidos, isso tem sido totalmente descentralizado, é mais ou menos assim, cada um por si, Deus por todos, ou seja, você é obrigado a disponibilizar seus dados, só que você paga, não sei como, e aí você se vira, tá? Mas você tem que disponibilizar. Daqui a pouco a gente vai ver algumas políticas deles. No Canadá, no Reino Unido, e na Holanda, eles são parcialmente centralizados. A Holanda tem uma experiência muito interessante, a gente tem conversado com eles. Teve uma palestrante que é diretora do Instituto DANS, que veio aqui o ano passado no FAPESP, e a gente fala um pouquinho deles. E na Austrália, os dados têm sido distribuídos, mas os metadados centralizados. E, basicamente, esse é um modelo que a FAPESP tem seguido no workgroup dela. Tá? Então, entrando um pouquinho mais de detalhes, então, no Reino Unido, a gente tem o Digital Curation Center, na Austrália tem o Serviço Nacional de Dados, e na Holanda tem o DANS, que é um instituto nacional, e que foi um modelo bastante interessante. Eu vou mostrar os sites deles daqui a pouquinho. Então, o que eles fazem em geral? Os dados institucionais são centralizados. Tá? O que significa isso? Significa que... Esse aqui é o site do DCC, do Reino Unido, né, que tem muito material também, bastante interessante. Esse é o site da Austrália, que também tem relatórios, materiais, uma série de treinamentos, inclusive, sobre isso, para bibliotecários, para pesquisadores. Tá? E esse é da Holanda. Vou parar um pouquinho na Holanda para falar assim. Obviamente, a gente não vai comparar a Holanda com o Brasil, né? Então, a Ingrid, que veio aqui ano passado, conversando com ela, ela falou assim, Fátima, a Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. A Holanda tem, não sei se 7 milhões, ela me falou na época. Né? Então, assim, o volume não dá para comparar. Mas a questão que eles fizeram é que eles criaram esse instituto, o DANS, com toda uma estrutura financiado pelo governo, e os projetos que têm financiamento do governo já têm um repositório de dados nacional, institucionalizado, sistematizado, estruturado, onde busca, feito divulgação, fazem material, uma coisa fantástica, mas, obviamente, funciona bem, né? E o governo bancou isso e tem bancado isso. Tá? Então, esse é o modelo deles. Nos Estados Unidos, o que tem acontecido é que, desde 2009, gente, faz 10 anos, né? A gente começou com isso ano passado na FAPESP, e só a FAPESP, por enquanto, até onde eu sei. Tá? Mas faz 10 anos que o plano de gerenciamento de dados, eu falo um pouquinho dele daqui a pouco, é obrigatório nos Estados Unidos. Só que cada instituição é responsável pelo seu próprio repositório, só que o pesquisador, ao pedir financiamento para uma das agências, por exemplo, o NSF ou o NIH, ele tem que falar como é que você vai disponibilizar seus dados. Está no seu repositório institucional? Você tem repositório institucional? E não adianta falar, eu não tenho como disponibilizar. Não, você pode, né? Mas provavelmente você não vai conseguir o financiamento. Né? Então, cada um tem as suas regras específicas nesses repositórios, e o problema é que eles não são interoperáveis. Ou seja, cada um faz do seu jeito, alguns com sistemas proprietários, alguns com sistemas públicos, as plataformas variam, e eu não consigo um lugar que fale, vou pesquisar por aqui. Tá? E as agências agora estão tentando fazer algumas regras nos planos de gerenciamento de dados, mas que vai tentar padronizar isso aqui. Mas a gente sabe um pouco, a nossa experiência brasileira é isso. Né? Depois que você começa alguma atividade sem padronização, é um pouco difícil você padronizar. Né? A gente sabe, tem algumas experiências disso. Né? Então, aqui tem o site... do NIH, falando das políticas de compartilhamento de dados. Não há sinalização deles, por enquanto, do governo financiar isso de uma forma sistemática, estruturada. Tá? Na Europa, desde 2017, todos os projetos com financiamentos públicos têm que tornar seus dados públicos.
O que a gente tem conversado com o pessoal da Europa é que, nesse plano, no novo plano Horizon 2020, todo país terá que publicar os seus dados de forma livre, aqueles que são financiados. Então, isso não é um país da Europa, é a comunidade europeia que está fazendo isso. Só que a comunidade europeia, pelo menos por enquanto, também não tem nada centralizado, tá? Não tem uma política de centralização ou de parcialmente centralizado. Cada país vai ser responsável pelo seu. Tá? Então, aqui também tem o site da Comissão Europeia, e com algumas dicas, algumas regras para quem quiser consultar as políticas deles. Um bom exemplo é a comunidade de bioinformática, que tem essa iniciativa Elixir. Não sei se tem alguém aqui de bioinformática. Então, bioinformática é um bom exemplo de uma comunidade estruturada, que, na verdade, o que eles fizeram? Existe uma união de diversos países, via seus centros de pesquisa, que tem publicado os seus dados numa plataforma única, que é essa plataforma Elixir aqui. Tá? Então, é comum hoje, para quem trabalha com bioinformática, ir nessa plataforma, publicar os seus dados com os seus metadados e obter dados dali. Só que você tem que fazer parte dessa comunidade, né? Até onde eu sei, não é exatamente totalmente público. Alguém que entra lá pode obter, tá, esses dados. Tem que fazer parte da comunidade, mas é um grande avanço. Aqui é o site, né, do projeto Elixir. Então, ele está falando quais são os projetos que estão aqui na plataforma, quais são os serviços, quais são as comunidades que participam dessa plataforma. Outras iniciativas, na China está sendo feita uma infraestrutura enorme de dados abertos, mas ainda está começando, a gente não tem notícias que isso já está disponível de alguma forma. No Japão também parece que a tendência é criar algo centralizado, mas por enquanto também não tem nada divulgado. Na Suécia e na Finlândia tem repositórios nacionais também, mas ainda não está tão bem estruturados. E na Coreia do Sul eles criaram o seu próprio sistema de identificação única, o nosso famoso DOI aí, né? Mas nada em termos de repositório, tá? Até onde a gente sabe. Isso é um passeio um pouquinho pelo mundo daquilo que a gente tem conhecimento. Então, o resumo é, esses países eles têm instituições que ajudam pesquisadores a preparar os dados, os metadados para publicação, oferecem treinamento para bibliotecários, principalmente, e só que nem sempre existem plataformas disponíveis onde você pode depositar os seus dados e onde as pessoas podem pesquisar e buscar esses dados. Tá? Na América Latina, a maioria das iniciativas são feitas em torno de dados governamentais. Acho que todos nós já ouvimos falar de Mesmo Brasil, portal de transparência, mas não necessariamente dados de pesquisa. Tá? Às vezes coincide que esses dados governamentais são utilizados em pesquisas ou resultantes de pesquisas. Mas não existe uma iniciativa brasileira que fala, você é pesquisador? Então tem a plataforma Lattes, que o professor Saldiva falou, né? Então aqui está a plataforma Lattes Data, para você colocar seus dados. Então, não existe nada parecido. No Chile, foi feito um projeto, né, chamado Learn, que a ideia é organizar seminários para divulgar essa política de Open Data, mas também não tem... Então, aqui está o site, né, desse projeto Learn, do Chile, mas também não tem algo que fale, olha, que legal, está bem estruturado, temos políticas, etc. E no Brasil, várias instituições têm se preocupado com isso. Uma delas é o IBICT, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que reúne principalmente pessoal que trabalha muito com biblioteconomia, métricas, etc. E o que o IBICT tem feito também é divulgar essa política, né, um manifesto a favor dos dados abertos, mas o IBICT não tem necessariamente também recursos para disponibilizar algo que a gente possa utilizar. Bom, então, vendo isso, o que aconteceu com a FAPESP? Em um determinado momento, acho que há 2 anos atrás, a FAPESP falou assim, não dá mais. Né? Não dá mais para a gente simplesmente ficar pagando para todo mundo criar dados do zero, criar suas bases de dados. E aí, eu sempre falo assim, gente, quem está avaliando o projeto em órgão financiador não é bobo. A hora que você apresenta seu relatório e fala assim, olha, eu não consegui atingir os resultados totais porque faltaram dados, isso cola uma vez, cola 2 vezes, cola 3 vezes. Só que chega uma hora que a FAPESP precisa agir institucionalmente. A FAPESP vai falar, peraí, se metade dos relatórios que chegam aqui falam que faltaram dados, que tem dificuldade no acesso a dados, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que a FAPESP fez?
a partir disso, a partir dessa necessidade. Duas ações principais. Em 98, ela criou o Cielo. O Cielo é uma plataforma aberta de periódicos científicos, não só brasileiros, tem alguns periódicos da América Latina, financiado pela FAPESP. E ela criou, em 2011, um código de boas práticas científicas, que eu acredito que todo mundo que já teve financiamento ou tem financiamento da FAPESP já deve ter acessado, né? E esse código de práticas científicas fala de compartilhamento de dados, etc. Em 2017, ela foi um pouquinho mais forte, um pouquinho mais enfática nisso, e falou assim, precisamos melhorar isso. Então, o que foi feito em 2017? Ela criou, além do código de boas práticas, ela criou uma página que fala justamente do plano de gerenciamento de dados, né? Então, aqui é o código de boas práticas, depois a gente pode acessar lá, quem tiver curiosidade no FAPESP. E aí, em 2017, ela falou assim, agora, todo mundo que foi fazer projeto, na época, somente temático para a FAPESP, tem que fazer um plano de gerenciamento de dados. Isso é compulsório, ou seja, seu processo não vai ser habilitado se você não apresentar um plano de gerenciamento de dados. Tá? Então, você tem que escrever hoje, mandar junto com o projeto da FAPESP algo que fala assim, quais são os meus dados que eu vou disponibilizar, quais são meus metadados, os aspectos éticos foram tratados e onde esses metadados e esses dados vão ser disponibilizados. Então, isso é um plano de gerenciamento básico. Tá? E depois, nesse mesmo período, ela criou um grupo de trabalho com 7 universidades públicas, mais recentemente entrou uma 8ª, e que o objetivo era, vamos tentar definir política para isso, vamos ver o que a gente consegue fazer em torno disso. Então, o que eu vou falar um pouquinho agora é o que a FAPESP está exigindo e o que esse grupo de trabalho tem feito. Tá? Então, a FAPESP ela tem essa página que fala o que é gestão de dados, o que deve ter um plano de gestão de dados. Vocês vão ver que é muito simples, tem um modelinho básico aqui. Depois, para quem é da USP, a gente vai dar algumas dicas de como preencher isso. Tá? E se tiver dúvida sobre isso, pode mandar e-mail para esse endereço aqui, vai cair na mão da professora Cláudia, e provavelmente ela vai responder rapidinho para quem tiver dúvida. E aí, na minha opinião, um grande avanço foi esse grupo de trabalho que reúne a UFSCar, a Unifesp, a USP, a Unesp, o ITA, a UFABC, a Unicamp e, mais recentemente, a Embrapa. Essas universidades abrangem aproximadamente 48 campos, 11 mil, quase 12 mil, né, 11.500 docentes, professores, pesquisadores e 170 mil estudantes. E a gente sabe que São Paulo é responsável, aí, se eu não me engano, por metade da produção científica do Brasil. Ou seja, se a gente consegue atingir essas universidades, a gente está atingindo grande parte dos pesquisadores brasileiros. E a missão era fazer uma rede para definir algumas políticas e tentar ver assim, como é que a gente consegue efetivar isso. Né? Então, a Embrapa entrou mais recentemente, está colaborando com isso, entrou agora, na verdade, no começo de 2019. E o que na verdade, esse grupo decidiu ou está discutindo, né? Nada está muito fechado ainda, mas o que já foi feito neste grupo. Então, o que foi decidido, depois de longas discussões, 1 ano e meio discutindo, foi assim, temos dinheiro para fazer um repositório público da FAPESP? A FAPESP vai bancar? Não. A FAPESP não sinalizou, não falou assim, fiquem tranquilos que eu vou dar dinheiro, podem fazer o que vocês quiserem. Não. Então, o que é que a gente tem, efetivamente? Cada universidade vai disponibilizar seu repositório e a gente vai indexar esses repositórios por um sistema metabuscador que está indo em cada um desses repositórios buscando os metadados. Então, como que isso tem funcionado hoje? Isso está pronto, na verdade, não está público, quer dizer, está público, acessível, né, Diego e Edmar, mas não está inaugurado, digamos assim. E cada universidade assumiu algumas responsabilidades. E aí, o que coube à USP? A USP coube em implementar esse metabuscador. Então, agora eu já faço meus agradecimentos muito públicos e merecidos ao Edmar e ao Diego. Isso foi implementado por eles, depois de longo estudo, deu muito trabalho, mas está funcionando, está indexando os repositórios que as universidades vão disponibilizando. E que repositórios são esses? Gente, acreditem, nós ficamos pelo menos uns 6 meses lendo artigos falando como é que a gente faz isso.
Cada um faz seu sistema. Como é que a gente torna isso interoperável? Então, o que nós decidimos? Nós pegamos as 3 plataformas livres mais citadas nos artigos que a gente leu, nos relatórios que a gente leu, que são o Dataverse, o Secan e o DSpace. São 3 plataformas livres de repositório de dados científicos, porque elas podem ser utilizadas também como repositório de produção científica, mas elas são boas para fazer repositórios de dados. Estudamos, vimos prós e contras, nenhuma é perfeita, são livres, então poderia ser perfeita se a gente fizesse. Temos dinheiro? Temos um time de 20 programadores para construir isso em 6 meses e dar manutenção? Não temos. Então, vamos pegar o que temos e fazer o melhor que nós conseguimos. E todas as universidades foram por esse caminho, cada uma ficou livre. Qual era o compromisso dessas universidades? Disponibilizar de alguma forma pública os metadados, de tal forma que esse metabuscador fosse capaz de indexar e achar. Então, quem digitar hoje o endereço é metabuscador.sc, de São Carlos.usp.br, porque ainda não é oficial. Quem digitar vai achar qualquer dado aqui. Na verdade, hoje vocês não vão achar nada, porque só tem um repositório teste da USP. As universidades ainda não disponibilizaram, mas vocês podem ver a plataforma em funcionamento, a carinha da plataforma. Então, todas essas universidades, cada uma adotou uma plataforma. Algumas adotaram o Dataverse, outras DSpace. E coube a nós, mais especificamente ao grupo do CETISP, que é os meninos que estão aqui, estudar cada uma dessas plataformas e estabelecer um protocolo de conversa entre elas. Tá? Bom, o que funciona hoje? O que é indexado aqui são só os dados sobre dados, ou seja, os metadados. E aí, essa plataforma remete à origem e o dado é efetivamente buscado aqui. Tá? Então, isso está pronto, na verdade, e cada universidade, a USP já tem a dela, daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho como está funcionando. E o que foi decidido também, lembra que eu comentei, falei, gente, um desafio é saber que dados que são importantes para cada área. E se eu for perguntar para os pesquisadores de cada área, cada um vai apresentar um conjunto de 30 metadados. Não dá. Tá? Então, o que foi decidido é, vamos fazer o mínimo possível o que todo mundo precisa. Então, foram escolhidos 9 metadados obrigatórios, ou seja, aquelas 8 universidades têm que disponibilizar esses 8 metadados obrigatórios, que são os comuns. Título do projeto, palavra-chave, se tem agência financiadora, o identificador único, o tipo do arquivo, tá? E alguns metadados opcionais. Acho que são mais 16 opcionais, não vou lembrar todos, mas tem a famosa latitude e longitude, data de coleta de dados, quem é o autor de dados, se tem alguma publicação relacionada com aquela dados e assim por diante. Por que esses metadados e por que foram escolhidos? Como que eles foram escolhidos? Primeiro, porque esse workgroup é formado por pessoas de tecnologia e pesquisadores e bibliotecários. Né? Então, teve um papel enorme dos bibliotecários aqui, o pessoal da UFSCar participou bastante disso, para falar o que todo mundo precisa. E depois é aquilo que aquelas plataformas gratuitas indexam. Né? Então, todas elas tinham esses metadados, ou a gente fez um mapeamento desses metadados para ficarem disponíveis. E aí, então, essa é a carinha, né, do metabuscador, do protótipo. Simplesmente a pessoa digita uma palavra-chave aqui, ou ela pode procurar pelo repositório que tiver disponível. Então, na hora que estiverem todos disponíveis, eu posso fazer procura especificamente no repositório da UFSCar, ou da UFABC, ou do ITA, e assim por diante. E a própria plataforma já deixa eu fazer pesquisas, por exemplo, por assunto, por autor, por palavra-chave, por data de publicação. Por isso que esses metadados têm que ser bem preenchidos e de forma obrigatória, senão ninguém acha seu dado. Uma vez que esses dados estão disponíveis, então, a pessoa vai para o arquivo original e dá download no arquivo. Tá? Bom, foi feito isso, e aí foi feito esse workshop no FAPESP, e aí a gente chamou o pessoal da Holanda para entender, veio um pessoal do Canadá, e aí a USP falou assim, nós precisamos andar, nós estamos atrasados com isso. Então, o que a USP fez, na verdade? Né? E algumas ferramentas já estão disponíveis para os pesquisadores da USP. A USP falou assim, olha, eu preciso de alguma forma, dar apoio para esse ciclo. Então, vamos criar uma ferramenta que dê apoio para isso, para todas as fases do ciclo de vida. Então, a USP, por meio da participação da FAPESP, ela ajudou a definir políticas, fez aquele metabuscador, e ela criou um site para fazer o plano de gerenciamento de dados, que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Tá?
Ela criou um grupo específico que tem participação da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Superintendência de TI, que é quem eu represento aqui, e do Serviço de Bibliotecas da USP. Tá? Ela tem um repositório que está quase sendo lançado, ele está pronto, mas não foi lançado porque faltam ainda nossas portarias, e está desenvolvendo sistemas, alguns sistemas para alimentar esse repositório. Então, o que a gente mostra aqui para você é algo que agora... Opa! Só para a gente fazer jus, né? Fazer o agradecimento formal, porque é importante fazer quem são as pessoas. Então, o professor Saraiva é o representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Luciano, representante da PRPG, e o Daniel, representante do CIB. E, no nosso grupo técnico, para dar conta de tudo isso, né, o professor João Eduardo, superintendente de TI, o professor Adilson, o diretor do CETISC, aqui de São Carlos, a quem eu agradeço por ter cedido não, né, compartilhado, porque ele não cedeu, né, seria bom. Compartilhado o Edmar e o Diego, e esse pessoal aqui é da STI, né, o Diego e o Edmar estão aqui, e o Mauro, o Marino e o Rodrigo é o pessoal da STI que tem implementado esses sistemas. Então, como que ficou o nosso workflow? A gente definiu, isso aqui é o que está ainda sendo normatizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela Reitoria. A gente definiu que a gente faria um workflow, que seria assim, o docente solicita espaço em um sistema, por meio do sistema corporativo. Isso vai ter um grupo, um comitê gestor, nomeado pela reitoria, que vai, se a solicitação for muito além daquilo que é padronizado, que o docente tem direito, ele vai avaliar aquela solicitação. Depois da avaliação e da aprovação dessa solicitação, é liberado o espaço e o acesso a este sistema, e aí o docente, ou alguém indicado por ele, pode incluir dados nesse repositório. Então, isso daqui é publicado no repositório da USP. Tudo isso está pronto, na verdade, não está liberado para a USP, mas está pronto esperando a normatização. A gente mostra daqui a pouquinho as telinhas para vocês. Legal. Bacana, fiquei com a pulga atrás da orelha. A Fátima falou que se eu não fizer isso, eu não vou ter dinheiro público. É mais ou menos esta a mensagem. Tá? Por enquanto, o FAPESP está exigindo, os outros órgãos que a gente sabe não, mas é questão de tempo. Preciso fazer isso. Como é que eu começo? Eu sou da USP. Como é que eu começo? Né? Então, a primeira coisa é fazer o plano de gerenciamento de dados. Nesse plano, ele simplesmente é um documento que você vai falar assim, quais dados que eu vou produzir? Onde eu vou armazenar esses dados? Por quanto tempo eu vou armazenar esses dados? Como eu vou armazenar esses dados? E eu vou dar informações se os aspectos éticos de privacidade, de propriedade intelectual foram tratados. Ou para quem e como que eles podem ficar disponíveis. Então, este plano, na verdade, ele é um plano vivo, digamos assim, né, que pode ser alterado à medida que for necessário. Mas eu preciso criar, gerenciar os dados e revisar o plano quando for necessário. Bom, como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente entrar no Word, digitar tudo isso daí, gerar um PDF e mandar para o FAPESP. Vai ser atendido. Puxa, mas será que não dá para ajudar? Essa ferramenta, DMP2, é uma ferramenta, por enquanto, a versão americana é gratuita, a versão europeia já é paga. Tá? Então, obviamente, como a gente vive procurando coisas de graça, porque a gente não tem dinheiro extra para nada, a USP também está indo para as plataformas gratuitas. Né? Então, a USP se cadastrou, na verdade, ela se tornou uma afiliada dessa instituição, que é a DMP2, para poder utilizar essa ferramenta. E, quando a gente é afiliado, a gente pode criar alguns templates que a gente disponibiliza para os pesquisadores daquela universidade. Então, quando você entra, antes de você se cadastrar, você vai falar que universidade que você é. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que já tem Universidade de São Paulo. Então, entrando lá, cadastra como Universidade de São Paulo, e a hora que você se identificar que é USP, vão aparecer esses dois planos aqui. É um template baseado no DCC, que era aquele Digital Curation Center, lá da Austrália, do Reino Unido, tá? Mas, na verdade, isso aqui é a versão americana. E um template mínimo, que a gente se baseou naquilo que a FAPESP está pedindo. Então, tem dois templates lá, que são extremamente simples, e o que eles fazem é o seguinte. Então, aqui, você se loga, ele vai pedir a sua instituição, né? Aqui que ele vai falar assim, você quer se logar pela instituição? Bacana. Então, de onde você é? Sou da USP. Né? A partir do momento que você é da USP, ele já vai disponibilizar aquilo. Isso é interessante.
Depois que você faz seu plano, você pode torná-lo público. Então, se teve pessoas da USP que tornaram seus planos públicos, você pode acessar para ter alguns modelos também. Já tem alguns fazendo isso lá na USP. Tá? Aí você escolhe qual template você quer. Eu estou escolhendo o mínimo aqui. Pede para ele criar o plano. E, ao pedir para ele criar o plano, para a ferramenta criar esse plano, o que ele vai fazer é apresenta uma série de abas. A tradução foi nossa, foi livre, tá? Então, nós que traduzimos em português, se tiver algum erro de tradução, vocês podem nos comunicar que a gente conserta. Então, simplesmente, ele começa a pedir qual é o projeto, tem financiador, qual é o número do processo financiado, qual é o abstract do projeto, e aí tem as abas para você ir preenchendo. Para cada aba, então, por exemplo, nesse overview do plano, tem algumas questões. Então, por exemplo, descrição dos dados e dos metadados. Então, somente como exemplo aqui, ele tem algumas instruções e aí tem algumas perguntas. Que dados serão coletados ou criados? Como que seus dados serão coletados? Tem algumas áreas que é importante você falar, por exemplo, imagens. Qual foi a resolução que essa imagem foi coletada? Ou o áudio, qual foi a resolução de áudio? Ou que equipamento que foi utilizado? Então, algumas áreas isso é muito importante. Então, aqui você descreve quais e como foram coletados. Depois, existem restrições legais ou éticas? Como que isso foi tratado? Passou pelo comitê de ética? Qual é a aprovação do comitê de ética? Qual é o número da aprovação? Existe uma política de preservação? Então, em cada aba, em cada pergunta, tem instruções e perguntas para guiar o preenchimento desse plano. Tá? E assim a gente vai passando por todas as abas. Num determinado momento, ele vai pedir para você falar qual é o tipo, qual é o formato, para acabar com aquela historinha do cara que foi buscar no pendrive, e aí tinha o nome dos campos. Então, eu vou falar, olha, aqui eu tenho 200 imagens no formato TIFF, com resolução tal, cada imagem dessa tem isso, e aí eu descrevo esses dados, e se esses dados são de programa proprietário, qual é o programa que lê isso, tá? Então, o nosso resumo disso tudo é assim, olha, a gente tem muitas iniciativas no mundo todo, diferentes modelos centralizados, descentralizados, parcialmente centralizados, e não tem uma iniciativa no Brasil. O que acontece no Brasil, até o que é do nosso conhecimento, a RNP fez um edital há um tempo atrás para um desenvolvimento daquilo que nós achamos que era um repositório nacional. O que nós ficamos sabendo é que virou seria algo do tipo um metabuscador, uma instalação, mas parece... Bom, isso tudo que a gente está sabendo por alto, né, que contaram, não é nada oficial. Mas parece que não deu certo esse edital. A RNP entrou em contato com a gente recentemente, querendo saber se eles podiam usar um metabuscador, tal, e a gente está em conversa. Então, a nossa postura é assim, se houver um convênio entre a USP e qualquer instituição brasileira e quiser disponibilizar, sem problema nenhum. Mas isso é USP, né? Apesar de ser dinheiro público, isso é uma propriedade da USP. Então, a USP que tem que ceder, não é a Fátima, ou o superintendente, ou o pró-reitor de pesquisa, né? Então, a FAPESP tem liderado isso em São Paulo, mas eu arriscaria falar que, inclusive, no Brasil. E esse compartilhamento de dados, na nossa opinião, ele é uma realidade. Então, aquilo que eu falei do spoiler, nossa opinião é assim. Eu estou defendendo meu doutorado, eu vou ser pesquisador. É possível que, numa banca de concurso, alguém te pergunte de Open Data. Fique esperto. Tá? Porque isso está sendo falado no mundo inteiro. Qualquer congresso que você vai, alguém levanta o braço e pergunta, você disponibilizou os seus dados? Suas imagens estão publicamente disponíveis? Tem sido assim, gente. Pelo menos que eu participo. Posso usar os seus dados? Então, a pergunta do ursinho lá tem sido muito comum nos nossos congressos, porque isso tem sido uma política mundial. Então, a gente tem que se mexer. O que a USP fez, até onde eu sei, a USP é a Universidade Paulista que está mais adiantada nisso, com um sistema. E a USP falou assim, nós precisamos dar condições dos nossos pesquisadores fazerem suas pesquisas e não se preocupar com isso. E aí, agora eu vou mostrar um pouquinho como que está sendo o sistema da USP, que deve ser disponibilizado em breve. E a pergunta é, eu posso usar? A minha resposta é, quase. Tá? Então, daqui a pouquinho, a hora que isso estiver normatizado. Então, como isso tem funcionado? Eu não sei se vocês, na hora que acessaram os sistemas USP-BR, já tem esse link. Acho que não ainda. Acho que só está para algumas pessoas. Então,
A hora que acessar o sistema USP-BR, vai ter um sistema lá que chama repositório, com aquela entrada única, o nosso número e a nossa senha, que a maioria de nós tem aqui. Aqui nesse sistema tem um link sobre gestão de dados científicos. Se alguém tiver uma dúvida também, no site da PRP tem um link especial sobre gestão de dados científicos, feito em conjunto com a STI, e boa parte do que eu falei está lá escrito. Tá? Plano de gestão de dados, link da DMP Tool, link para esse repositório, para teste, para o metabuscador. Então, está tudo lá no site da PRP. Tá? Bom, então, o primeiro passo que vai acontecer pelo plano é o docente vem e ele solicita o repositório. Aí ele preenche. Qual é o seu número, qual é o projeto, se tem financiamento, se não tem, qual é a sua área. Basicamente, os metadados obrigatórios e opcionais que a gente falou agora há pouco. E aqui, num determinado momento, para solicitar repositório da USP, vai ter que apresentar o plano. Então, tem que ter um plano de gestão, que pode ser um documento, mas vai ter que falar onde é que está seu plano de gestão de dados. Isso vai ser obrigatório, já que os órgãos financiadores estão solicitando. Tá? A partir do momento que eu envio uma solicitação, e isso passa por uma análise do comitê gestor, agora, o que eu falei que não está pronto ainda, porque ainda falta a definição de algumas políticas. O que a gente está discutindo é assim, né? Isso passou pelo Conselho de Pesquisa no mês passado. Quanto de espaço? Que eu acho que deve estar na cabeça de algum de vocês, que foi a primeira pergunta. Né? E qual é a segunda pergunta? O que a gente pergunta sempre de um projeto? Quanto de espaço? Seus dados. Alguém falou. Por quanto tempo e quanto custa? Tá? Então, a ideia é que a gente tenha uma determinada quantidade de espaço por uma determinada quantidade de tempo que está ainda em discussão, mas, por enquanto, pelas contas que nós fizemos, 2 gigas, em princípio, por cada docente, e por 5 anos, de graça. Tá? O docente usa. A partir disso, o docente pode requerer por meio de dinheiro de pesquisa, porque isso custa caro. Né? Então, a nossa conta foram 6 mil docentes utilizando 2 gigas, é aquilo que a gente tem disponível em nuvem. Para aumentar esse espaço em nuvem hoje, que é a responsabilidade da STI, eu preciso comprar. Né? Preciso ter servidor, tal, então isso tem custo. Né? Então, tudo isso com o apoio da Pró-Reitoria. Bacana. E aí, depois que tem essa liberação, esse grupo gestor. Então, alguém precisa ter um conjunto de dados que mudou o dado da humanidade, saúde pública, dados sobre a dengue do Brasil inteiro nos últimos 20 anos. Opa, é a Pró-Reitoria de Pesquisa que vai falar. Libera 1 tera para esse cara. Falou, está liberado. Entendeu? Então, por isso que tem um comitê que vai ser composto por pessoas de áreas diversas para analisar a relevância de liberar mais espaço quando necessário. Tá? Bom, uma vez liberado esse espaço, a pessoa pode inserir quantos conjuntos de dados ela quiser naquele repositório. O repositório significa você tem um espaço para você conseguir colocar os seus dados. Ah, eu preciso colocar tudo de uma vez? Não, você pode colocar hoje, amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não tem problema algum. Tá? Preciso ter projeto aprovado para colocar? Não. Por enquanto, o único requisito que está para ser normatizado, mas a tendência é que seja docente da USP, docente ou docente sênior. Tá? Ah, mas se eu for pós-doc, aí você tem que pedir para o docente que é seu supervisor. Tá? Porque não dá para liberar para todo mundo. Então, a responsabilidade é do docente, por enquanto. Então, eu posso inserir o conjunto de dados. Quando eu for inserir esse conjunto de dados, aí ele vai perguntar para mim qual é o título do conjunto de dados, né, que pode estar ou não relacionado a um projeto. Qual é o assunto? Então, todos esses atributos são os atributos importantes para que o conjunto de dados seja encontrado depois publicamente. Depois disso, acho que eu fiquei numa posição ruim aqui, né? Eu vou falar qual é o tipo de dados, se tem financiamento, se tem citações referentes a isso, quem é o editor, quem são os autores desses dados. E, finalmente, eu vou colocar o arquivo. Por enquanto, o modelo que a USP está adotando cada conjunto de dados é um só arquivo. Ah, eu tenho 1.200 imagens. Zipa e manda num arquivo. Tá? A ideia é essa, para ficar fácil para as pessoas encontrarem também e para ficar fácil para dar o upload. Né? E aí eu envio para aprovação. Eu envio para aprovação, o que vai acontecer? O que acontece com esse dado para ser aprovado? Tem um fluxo que não está definido ainda. A ideia seria, inicialmente, a CPQ
atestar que foram tratados os aspectos éticos e legais, e o CIB atestar que os metadados estão ok. Isso está em discussão ainda, CPQs parece que não querem assumir essa responsabilidade, porque acaba que pode ser que trave o processo, então isso quem vai decidir é o Conselho de Pesquisa. Então, provavelmente o CIB vai fazer curadoria dos dados, e a partir do momento que esses dados forem liberados, essa é a carinha do repositório da USP. Tá? Então, vai ter repositório de dados lá, quais são as submissões recentes, e aí eu posso pesquisar de qualquer jeito. Uma vez que foi para o repositório público da USP, automaticamente isso remete ao endereço original. Dependendo do tipo de arquivo, eu já consigo abrir no próprio navegador. Nesse caso, era uma imagem, então a gente conseguia abrir no próprio navegador, senão eu posso dar download nesses dados, de qualquer forma. Né? Essa era uma imagem. E, automaticamente, já vai para o metabuscador. Tá? Então, tudo isso é automático, esses dados ficam públicos. A última questão que eu acho que é importante aqui que são duas que eu acho que a gente tem que ter em mente. A gente falou de órgão financiador, que não vai ter como fugir disso, porque senão eu não consigo dinheiro de pesquisa. Mas não é só isso. Né? Muitas revistas têm pedido os dados. Tá? Então, não dá tempo de a gente mostrar, mas o que tem acontecido muito que, volta e meia, quem acompanha a revista da FAPESP vê aquela sessão de boas práticas. Volta e meia, a gente tem problema de retratação, problema de dados, problemas de fraudes, problema de plágio. Então, tem acontecido de muitas revistas exigirem os dados. Então, a ideia é que isso fique fácil para o pesquisador, que ele não precise cuidar, tem um servidor na sua sala, que se acabar a energia, os dados não ficam disponíveis. Uma vez que eu tenho um repositório institucional, a responsabilidade de manter isso 24/7, o famoso 24/7 que a informática gosta de falar, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, é da USP, não é do pesquisador. E, por último, que eu acho que é importante falar das revistas, são duas coisas que brilham os nossos olhinhos como pesquisadores. Né? Um é citação. Então, a disponibilização dos dados pode aumentar a nossa citação. Se eu tiver, uma vez que eu coloco publicamente quais são as publicações relacionadas com aquilo, pode aumentar a minha citação dos meus dados e a minha citação do próprio artigo relacionado àqueles dados. Tá? E, por último, só terminando antes da gente falar isso, é o seguinte: o que a USP tem feito, né, e eu estou aqui para falar em nome da Superintendência de TI, em nome do grupo de trabalho que está cuidando disso na USP, é facultativo. Tá? Porque isso eu apresentei uma vez numa reunião de dirigentes, eu quase apanhei de um professor. Né? Porque, pelo amor de Deus, eu colho o dado em 5 minutos, você vai fazer o digitar. Não, gente, isso aqui é o seguinte: a USP está querendo, né, essas 4 instâncias que formam um GT, PRP, PRPG, CIB e STI, nomeados pela reitoria, ela está querendo oferecer uma facilidade. Tudo isso é facultativo e a gente pretende que isso esteja disponível em breve para todos vocês. Tá bom? Pessoal, desculpe se eu me alonguei. Rui, muito obrigada pela atenção de vocês. 4 perguntas. É o tempo que eu tenho para dar para vocês. Obrigada pela palestra. Eu tenho dúvida em relação à área, né? Se existe alguma discussão sobre a heterogeneidade das áreas e em relação aos aspectos éticos. Então, por exemplo, na área de educação, é muito comum filmar a aula de professores e fazer análise de interações discursivas, de outros aspectos. Em geral, o professor assina um termo de consentimento em relação à pesquisa que te autoriza aquele pesquisador específico a usar o dado. Existe já alguma discussão nesse sentido? Sim, isso surgiu no GT. E aí a conclusão que se chegou é o seguinte: para aqueles projetos que estão em andamento, é necessário que o pesquisador faça um aditivo ou algo falando assim, posso disponibilizar isso publicamente. Então, se isso não foi previsto no termo de consentimento das pessoas envolvidas ou no projeto que foi mandado para o comitê de ética, isso tem que ser feito em termos de aditivo. Tá? Porque a questão que tem, por exemplo, nisso que você falou da aula, às vezes não é só o professor, né? Às vezes tem os alunos envolvidos e as imagens dos alunos. Tá? Então, como que a USP tem pensado isso? A USP joga para o pesquisador, porque ela não vai abrir filme por filme, imagem por imagem. Então, quando você disponibiliza um conjunto de dados, tem uma declaração lá falando assim, eu sou responsável, eu tratei os aspectos legais disso e eu estou ciente que isso vai ser disponibilizado sob uma licença pública.
Tá? Então, o pesquisador, o conjunto de dados dele só vai para o fluxo de aprovação se ele der um clique nessa opção. Né? Isso não livra a USP de algum processo legal, eventualmente, mas aí a responsabilidade é compartilhada. Tá? Porque se a gente está falando de 6 mil pesquisadores, e frequentemente nós vamos falar de pesquisadores que delegam o acesso aos seus alunos, né, de pós-graduação, a gente não consegue abrir cada arquivo e ver o que tem dentro de cada arquivo. Então, o pesquisador que aprovou aquilo é o responsável por aquele material e pelos aspectos éticos e legais envolvidos. Fátima, meu nome é Júlio Palhares, sou pesquisador da Embrapa. Você falou na tua fala, né, que a grande justificativa para essa onda é a questão, isso é financiamento público, é dinheiro público, então todos têm acesso. Então, isso você falou, nos documentos isso sempre aparece, na comunidade europeia. Só que o financiamento público da pesquisa, isso não é de agora. Isso sempre foi assim, né? O que motivou essa onda? Porque essa realidade sempre existiu, mas por que só agora, nem que seja mais recentemente, nos últimos 10 anos, acontecer todo esse movimento de realmente nós termos que disponibilizar todos os dados? Foi criado, deixa eu só ver, eu acho que eu passei um pouco batido nesse slide, porque eu estava com medo de avançar muito tempo. Há alguns anos, né, foram definidos esses princípios que a gente chama de FAIR, sobre Open Data, que fala que os dados têm que ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis. Por quê? Porque os órgãos financiadores do mundo começaram justamente a perceber que os dados gerados pela pesquisa não eram reusáveis, ou porque não estavam disponíveis, ou porque não eram interoperáveis, ou porque não estavam acessíveis. Tá? E que a pesquisa estava avançando mais lentamente por causa disso. E aí isso começou a ser discutido, principalmente na Europa, foi criado um grupo para discutir esses princípios FAIR, então isso virou uma organização FAIR, e falando assim, olha, precisamos mudar isso. Então, a comunidade europeia começou a discutir isso fortemente e decidiu o seguinte: tem financiamento público, tem que disponibilizar publicamente, porque a gente quer que a ciência avance mais rapidamente. E, no entendimento dessa comunidade, que isso tem se espalhado pelo mundo, a disponibilização dos dados gerados pela pesquisa ajuda a aumentar a velocidade dos resultados das próximas pesquisas. Tá? Então, assim, em resumo geral, foi essa a história, tá? Num curto espaço de tempo. E por quê? Porque tem muito dado, na verdade, e, de repente, começou a acontecer muito isso. Tem muito dado, mas onde estão esses dados gerados com tantos anos de pesquisa? Quem consegue? E só o grupo consegue acessar. Né? Então, foi isso. Tá? Não sei se eu respondi, mas foi o básico, tá? Essa questão de deixar o dado disponível. Oi, Rui. Oi, eu sou Val Moura, aqui do Instituto de Física da USP. Eu queria a criação do repositório é uma resposta àquilo que o Brito falou na palestra dele. Não, na verdade de não. Que cada universidade deveria ter um repositório para... Na verdade, não. Isso veio antes, né? Isso já está sendo feito há 2 anos na USP. Mas o Brito falou de produção científica aberta, dos artigos abertos. Aqui a gente só está tratando dos dados da pesquisa aberta. Parece que é a mesma coisa, mas, na verdade, não é. Então, mas no final aí você fala que a pessoa anexa um artigo, não é? Não. Ela, no conjunto de dados dela, ela coloca, se existe publicações, ela só coloca a citação. Não, só a informação é só a citação da publicação. É só a citação. Tá? É justamente... Não tem o PDF aí. Não, a ideia é... A gente aqui deixou totalmente separado isso. Né? Só para informação, existe um repositório de produção que é controlado pelo CIB, alimentado pelo CIB, mas eu não sei exatamente, eu não consigo te falar. O que eu te falar hoje, vou estar falando do meu sentimento. Eu não sei o quanto isso está funcionando e o quanto a USP está usando. Né? Mas a gente não tem tratado produção científica, só dados científicos. Tá, obrigado. Tá? Obrigada, Valmor. Veja bem, a minha formação realmente é toda USP, né? Mas eu estou lá na UFMT, lá Mato Grosso, Cuiabá. 2 perguntas. Então, quer dizer, fui um ex-USP, certo? Você fala USP, o ex-USP não existe, como ex-parceiro, né? Então, acho que vocês devem, queira ou não, a gente que tem uma formação dentro de uma USP tem um pensamento diferente. E, às vezes, a gente leva bordoada por causa disso, certo? E a outra coisa é o seguinte,
vejo que o TI seu parece que tem uma dinâmica super... E eu vou lá, no TI nosso lá, eu consigo... tenho, assim, eu resolvi pagar um deles lá por fora e chegar, cortar ele, mandar ele embora, certo? Para fazer uma ficha de... Eu sou ginecologista, né? Para fazer uma ficha para mim levantar um dado assim, chega no ano tal, quantos pacientes atendemos? Tá, não consegui isso e estou tendo problemas. A minha pergunta é, vocês ajudariam nesse aspecto? Então, aí, terminando, claro. Eu tinha 20 mil laudos de ultrassonografia, mais ginecológico, mamas, né? E, veja bem, eu não consegui guardar esses dados. E eu deixei lá encostado, a Anvisa obrigou eu a dar um jeito naquilo. Quem ficou contente foi os catadores de papel. Puxa, que dor. Não, eu senti um peso no coração, sabe? Porque o interessante, feito praticamente a uma mão, certo? Não é assim, vários... daria uma coisa muito... Na minha cabeça, era uma coisa bonita, certo? Então, a gente tem uma formação de pós-graduação na USP, a gente pensa diferente, apesar de a gente estar lá no Cafundé do Judas. Então, é isso que eu pergunto para vocês. E também peço para que vocês não esqueçam dos ex-USP. Obrigada, professor. O senhor tem total razão. Deixa eu só colocar essa questão dos ex-USP. Para docentes que foram da USP, o docente pode continuar como sênior. Então, essa foi a forma como a gente encontrou. Por que a gente não consegue abrir para todo mundo? Porque a gente não tem recurso. Né? Então, assim, isso é infinito. Você fala assim, todo mundo que passou pela USP pode usar o repositório. Não dá, a gente não tem espaço, não tem dinheiro para comprar servidor para fazer isso. Então, falta recurso. Né? O que a gente tem feito em termos de solidariedade? Os meninos que instalaram e que fizeram todo o sistema, eles fizeram manuais para ajudar. Então, assim, eu quero fazer uma plataforma livre e fazer um repositório de dados. A gente pode disponibilizar esses manuais de como foi a instalação, quais os problemas que deram. Além disso, assim, será que não dá para eu usar o repositório da USP ou ter uma versão do repositório da USP para mim? O que a gente tem estudado agora, inclusive com essas universidades paulistas, vamos estudar. Vamos fazer uma solicitação, porque a USP, ela sempre... se a gente chegar e falar assim, legal, como eu sou amiga, eu conheço a Eunice, lá da UFMT, ela foi minha aluna de doutorado. Como eu sou amiga da Eunice, o professor da UFMT pode usar aqui, tá? Da TI. Aí, vou falar com ela, hein? Aí o Tribunal de Contas vem e manda me prender. Né? Porque o Tribunal de Contas, a gente fala que a gente trabalha metade do nosso tempo para a USP e outra metade para o Tribunal de Contas, porque eles estão fazendo o papel deles. Porque no papel deles a gente está usando o recurso público para atender aquilo que não devia ser atendido. Mas quando existe um convênio, a USP tem uma contrapartida de alguma forma, tudo é possível, é só questão de sentar e ver quais são os termos. Então, assim, existem duas formas. Uma é passar este conhecimento de como fazer, que a gente tem alguns manuais, e o nosso pessoal está sempre disponível para ajudar. Né? Claro que, assim, se eu não tenho ninguém lá para fazer, é difícil eu falar, o nosso pessoal vai ajudar, mas não tenho ninguém de TI aqui. Complicado. Mas tem uma pessoa de TI que não sabe por onde começar. Temos material, vamos conversar. Então, essa é uma forma. E a segunda forma é justamente, eu gostaria de usar este repositório, este sistema. Aí a gente senta e conversa e vê se é possível fazer um convênio das duas partes. Tá? Então, assim, a USP, pode mandar e-mail para mim que eu encaminho para o superintendente. Eu não assino isso, quem manda é ele. Na verdade, quem manda é o reitor. Convênio quem faz é o reitor, mas vai por meio da superintendência. Essa gestão da USP, a gente tem percebido que tem muito essa questão de vamos ser solidários e vamos fazer o negócio crescer. Tá? Então, assim, a USP não é fechada para isso, não. A gente só precisa encontrar o caminho. Mas, se tiver uma solicitação de convênio ou de ajuda de conhecimento, a gente vai dar um jeito de ajudar, com certeza. Tá bom? Depois a gente pode conversar. Senhoras e senhores, agradecimentos à professora Fátima. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora.